Olá, olá, olá. Bom, gente, boa noite, vamos começar, né? Hoje eu troquei um pouquinho o horário para ver se eu consigo atender as demandas e as dúvidas de alguns clientes, enfim, do público, né? Eu vou me apresentar para aqueles que não me conhecem, meu nome é Janaína Dil, eu sou advogada multidisciplinar. Você sabe o que é advogada multidisciplinar? É aquela advogada que atua em mais uma área do direito. Aqui no escritório, o nosso foco ultimamente tem sido direito imobiliário e direito trabalhista. Em verdade, a minha carreira profissional começou em direito do trabalho e é uma área que eu gosto muito de atuar. Então, eu resolvi falar hoje um pouco sobre direito do trabalho e sobre horas extras. Por que eu escolhi esse tema sobre horas extras? Esse tema, essa matéria horas extras, é uma das matérias mais discutidas na Justiça do Trabalho hoje em dia. E vamos dizer assim, o volume de maior condenação das empresas dentro da Justiça Trabalhista. Já se fez uma pesquisa, quais são os temas mais discutidos. Nós vamos tentar falar de todos e estou falando do tema que mais onera o processo trabalhista são as horas extras. Porque uma vez a empresa condenada em jornada extraordinária, as horas extras são consideradas verbas de natureza salarial e em cima dela incidem todos os reflexos, 13º, férias, FGTS, INSS. Então, os valores de condenações que envolvem, de processos que envolvem jornada extraordinária, o valor é bem alto, costumam ser bem alto dentro dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Mas por que isso acontece? Por que a gente tem muito processo envolvendo jornada extraordinária? A grande maioria desses processos, eu posso dizer, dentro do período em que eu estou atuando como advogada, são pequenos erros que o empresário comete no dia a dia do funcionário que faz com que ele seja condenado a pagar a jornada extraordinária para o funcionário. A grande maioria, né, vamos dizer assim, desses processos onde a empresa é condenada. Primeiramente, vamos falar qual é o volume, quantas horas o funcionário pode fazer de horas extras, né? A legislação já está consolidada que o funcionário pode fazer no máximo 2 horas extras por dia, ou seja, ele tem que trabalhar no máximo 8 horas e tem direito, ele pode fazer até 2 horas em jornada extraordinária, ultrapassando então as 8 horas diárias, salvo as situações diferentes, né, situações de categorias profissionais diferentes que têm uma jornada diferenciada. A exemplo da jornada 12 por 36, muito utilizada em hospitais, muito utilizada em empresas de portaria, empresas de segurança, né? Essa jornada 12 horas trabalhadas e 36 horas de descanso. Essa jornada em si, então, não se pode ter 1 minuto de hora extra porque invalida a jornada. Esse é um outro tema que se discute muito na Justiça do Trabalho. O funcionário tem jornada de 12 por 36 e lá pelas tantas acaba cobrindo um outro colega que não foi trabalhar e extrapola a sua jornada de 12 horas. No momento que ele extrapolar a jornada de 12 horas, ela se torna totalmente inválida. E a Justiça do Trabalho, então, condena a empresa, o empregador, a pagar as horas extras a partir da 8ª hora cumprida. Então, ou seja, o empregador acaba pagando 2 vezes. Existe aquela frase, né? Quem paga mal, paga dobrado. É o que acontece. Outras situações menos graves, mas que devem ser observadas no dia a dia do funcionário, é a documentação do funcionário, é o registro da hora extra, tá? Muitas vezes a empresa é condenada a pagar a jornada extraordinária para o funcionário porque não teve aquele devido cuidado de monitorar os cartões ponto. Se o cartão ponto tiver rasuras, se o cartão ponto tiver alguma coisa que não transmita seriedade ou confiança do juiz de que realmente aquela jornada que está registrada foi feita pelo funcionário, que é a jornada real do trabalho, né? Se o cartão ponto está marcado com jornada britânica, o que é jornada britânica? É todos os dias a pessoa chega no mesmo horário e sai no mesmo horário. Isso não existe, gente, né? E a gente sempre tem uns minutinhos antes, uns minutinhos depois, a diferença de minutos. Se não há diferença de horário
na jornada registrada, ela também é considerada inválida, né? Já peguei casos também de supervisor batendo cartão para o funcionário. Então, assim, o cartão ponto tem que ser registrado pelo funcionário. Se o funcionário esqueceu de registrar a sua jornada, no outro dia ele deve preencher manuscrito e assinar ao lado, né? Demonstrando, ou fazer uma rúbrica ao lado, demonstrando que foi ele que registrou a jornada porque ele esqueceu no dia anterior. E não a pessoa do RH, e não a pessoa o supervisor bater o cartão ponto para ele. Outra situação que acontece muito no nosso dia a dia, assim, que invalida a jornada extraordinária, é a situação das empresas que não têm controle. E isso é uma dor de cabeça, né? As empresas que não fazem controle de jornada. A legislação determina que empresas com menos de 20 empregados, antes da reforma trabalhista eram 10, hoje são 20, menos de 20 funcionários, não está obrigada a registrar a jornada laboral. Só que se aquele funcionário tem uma situação peculiar, uma situação diferenciada perante a empresa ou perante o condomínio, eu sempre aconselho a fazer um controle manual. Faz um livro ponto, faz um controle manual, porque isso facilita depois numa apuração de horas extras. Se não for este o caso, o ônus de provar a jornada extraordinária é do reclamante. Então, a empresa, por exemplo, eu tenho 2 funcionários, eu não faço registro, não se faz horas extras. Aí o funcionário alega no processo judicial que fazia horas extras. Como a empresa só tem 2 funcionários e ela não está obrigada a manter o controle de registro ponto, o ônus de provar, o dever de provar quem fez hora extra é o próprio funcionário. Bom, aí o juiz vai apurar se teve ou não teve horas extras, se é devido ou não para aquele trabalhador. Então, são pequenos detalhes que se tem que se cuidar no dia a dia para que a empresa não seja condenada a efetuar o pagamento da jornada extraordinária de forma inadequada, porque há muitos casos que a empresa paga corretamente, mas o procedimento interno do RH, do departamento pessoal, do cuidado, enfim, com aquela documentação do funcionário, não está condizente com o padrão que se deve ser adotado. Então, é muito importante que tenha esse cuidado diário, porque quando chega uma intimação de um processo judicial, o que o advogado faz? Tem que trabalhar em cima das provas que a gente tem, né? Estou olhando para cá porque eu estou falando para o YouTube também. Então, quando nós temos que elaborar uma defesa de um empregador, nós temos que trabalhar com a documentação que nos é entregue. Então, nós não temos muito o que fazer, né, para, vamos dizer assim, apagar aquela situação que já aconteceu ou salvar o cliente em cima de uma documentação que não está condizente, que falta cartão ponto porque sumiu, ou porque está rasurado, ou porque não está marcado, enfim, uma série de situações que muitas vezes a gente não consegue sair, foge do nosso controle, e aí chega dentro de um processo, né? A condenação realmente fica salgada para o empregador. Então, nesse sentido, assim, eu trouxe alguns pontos relacionados à jornada extraordinária, não são todos. Tem muitos pontos que se abordam dentro de um processo judicial que envolve jornada extraordinária e que as empresas acabam sendo condenadas. Que é um outro exemplo em que as empresas têm sido condenadas é a tal da jornada externa, tá? Nós já tivemos aqui, temos processos aqui no escritório, em que o colaborador não tem controle de jornada, porque, segundo o empregador, ele enquadrou aquele colaborador na exceção do artigo 62 da CLT. O que diz o inciso 1º do 62 da CLT? Que não submete a controle de jornada o funcionário que tem atividade externa. Mas esse funcionário tem que ter liberdade na sua jornada laboral. O que é essa liberdade que eu comento? É a liberdade de poder chegar mais tarde no outro dia, de resolver seus assuntos pessoais no horário de expediente, né? De uma forma de compensar aquela jornada extraordinária que ele fez na noite anterior, no dia anterior ou no final de semana, tá? Isso acontece muito com cargos de chefia, cargos de gestão, coordenador, cargos de vendedor, né? Se, por exemplo,
Vamos abordar a questão do cargo de chefia. Se eu tenho um cargo de chefia, de coordenador ou de gerente, mas eu não tenho poder de mando, eu não tenho poder de gestão, eu não posso admitir ou demitir, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar às 8 horas na empresa e saio às vezes às 21, às 22 do escritório. Ora, eu não sou um funcionário que tem o controle de jornada, mas eu tenho direito à hora extra, porque eu não tenho a liberdade de não trabalhar na sexta-feira ou de não ir no outro dia do trabalho ou chegar mais tarde no outro dia. Eu tenho que cumprir uma jornada do empregador e ainda extrapolo e não tenho as horas extras. Então, lá na Justiça do Trabalho, se o reclamante provar que ele não tinha cargo de gestão e mando, que na verdade era só uma nomenclatura aquele cargo que ele tinha, é invalidado a sistemática da empresa dentro daquele cargo, daquela situação em si, e aí a empresa vai ter que pagar horas extras, jornada extraordinária, a partir da 8ª hora diária, com todos os reflexos, né? Outro ponto que se tem bastante condenação de horas extras é vendedor externo, né? O vendedor sai, vai fazer as suas visitas, enfim. Se aquele vendedor ele não tem controle de jornada, ou seja, se a empresa não exige que ele esteja atendendo dentro do seu local físico, se ele não tem que estar na empresa em determinados horários, apenas nas reuniões periódicas, aí tranquilo, ele não tem direito à hora extra. Mas se aquele vendedor ele é submetido a um controle de jornada, ou seja, que ele tenha que estar na empresa em determinado horário, se há uma cobrança da empresa que ele esteja em determinado horário comercial, faça algum expediente em uma das suas unidades, ou na sua unidade, na sede, enfim, ele passa a ter direito a receber por horas extras, né? Então, é importante esse cuidado, porque esse cuidado, na verdade, vem do dia a dia, vem do gestor, vem do gerente, vem do setor de recursos humanos, que muitas vezes, por uma falha de comunicação ou de interpretação, entre o jurídico da empresa e a equipe que está coordenando e gerenciando esse grupo de pessoas, esse grupo de profissionais, não tomou esse devido cuidado. E aí chega lá no processo judicial, se comprovado que aquela pessoa exercia uma jornada muito superior à 8ª hora diária, enfim, a empresa passa, então, a ser condenada a efetuar o pagamento das horas extras. Eu acho que é basicamente nesse sentido que eu trouxe aqui para vocês esses cuidados que a empresa tem que ter. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar embaixo. Se eu não conseguir responder hoje, eu vou respondendo até amanhã ou ao longo da noite as dúvidas que tiverem sobre jornada extraordinária. Se alguém quiser que eu aborde algum ponto também, ainda temos mais um tempo para poder, mais uns minutos para poder falar sobre horas extras, né? E por que hoje em dia se paga tanto em processos judiciais condenações de valores tão vultuosos relacionados à jornada extraordinária, relacionado às horas extras. Ok? Olá, Luciano. Não consigo dar olá para todo mundo. Vitória. Nossa, que legal. Olha, muita gente entrando. Vou dar um oi, vou acenar aqui. Hoje é a primeira vez que eu estou entrando no YouTube. Estou experimentando a live pelo YouTube, porque ele nos dá mais oportunidade de ficar mais tempo. Então, quando nós começarmos a fazer os debates entre colegas, a live vai ser lá pelo YouTube, no canal do YouTube. Depois eu vou colocar aqui para vocês o endereço do canal para você se inscrever, porque a transmissão fica melhor depois. Dizem, né, que a transmissão fica melhor depois de determinado tempo. Olha só. Olá, olá, olá. Ai, que legal, que legal. Eu posso dizer assim com tranquilidade que a grande maioria dos processos que eu tenho aqui no escritório, talvez em percentuais 98%, 97% tem pedido de hora extra. Então, eu atuo tanto para empregador quanto para empregado, né? Às vezes, uma empresa me procura para fazer a defesa trabalhista e outras vezes, em outras situações, o reclamante me procura para entrar com uma reclamatória. Eu não tenho uma linha se dizer que só reclamante ou só reclamar. Mas, nesses anos de atuação em direito do trabalho,
95%, 96% dos processos envolve hora extra, envolve jornada extraordinária. Claro que não vou afirmar que esses processos todos a gente consegue êxito, né? Em todos os processos se tem uma condenação, não, senão o ônus da prova, né, sendo do empregado ou do empregador, tudo depende de prova, né? Dentro da legislação trabalhista, um dos princípios mais fortes que se utiliza dentro de uma sentença, numa condenação, numa análise, é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, mesmo que a empresa apresente uma documentação toda correta, esteja preenchida de forma a não macular, né, nenhum documento, mas se a realidade laboral, se a realidade do dia a dia daquele colaborador não corresponder à documentação, automaticamente aquele documento é afastado, é considerado inválido. Então, quando chega uma sentença e diz invalido a jornada registrada pela empresa e condeno a pagar a partir da 8ª hora, né? A 8ª hora tem texto todo padrão e com acrescido dos reflexos legais, aí vem 13º, férias, comissões de vendas, quem é vendedor, enfim. E aí você vai pegar um processo dentro, chegar lá na fase de liquidação de sentença, quando a gente pega ali os cálculos, o gordo do processo é a jornada extraordinária. Daí, claro, como eu falei anteriormente, tem as situações em que a gente, em que não se condena a empresa em jornada extraordinária, porque nem a empresa apresentou a documentação correta, o trabalhador também não trouxe nenhuma prova que invalidasse a jornada informada pelo empregador, e aí tem a condenação de outros pedidos, ou muitas vezes até a sentença é improcedente, né? Mas, enfim, esse é um cuidado que tem que se ter. Uma outra coisa que eu me lembrei, olha, eu vou me lembrando, eu atuo muito para condomínios, e uma das coisas que eu já vi bastante aqui, não com tanta frequência, tá? É o seguinte, é o funcionário do condomínio, ou na maioria das vezes é funcionário direto, não é nem prestador de serviços terceirizado, mas o funcionário do condomínio cumpre aquela determinada jornada lá no prédio, no edifício. Ao invés dele sair e ir embora para casa, o fulano, vizinho, condomínio A ou B, chama ele para fazer um determinado serviço para ele. Seja a pessoa da limpeza, seja o zelador, seja o porteiro. O que já apareceu aqui no escritório? O funcionário alegar que ficava a serviço do condomínio no sábado de manhã, à noite, ou no turno inverso à jornada que ele foi contratado. E aí o condomínio acaba sendo condenado, em alguns casos, teve condenação de pagar hora extra para aquele funcionário, para aquela funcionária. Por quê? Embora ele não estivesse trabalhando para o condomínio, naquela formulação de provas, ficou simulado que ele estava prestando serviço para o condomínio, mas na verdade estava prestando serviços para um condomínio. É como se eu estivesse chamando, por exemplo, a moça da limpeza, que faz a limpeza no prédio, para limpar o meu apartamento no sábado. Né? Aí ela alega que trabalhava sábado no condomínio. Está lá nas câmeras, ela entrando e saindo no sábado. Né? Tá lá uma prova, uma testemunha, alguma coisa nesse sentido. E aí o condomínio acaba sendo condenado a efetuar o pagamento de jornada extraordinária em função de um ou dois condôminos. Isso também eu já peguei situações nesse sentido em processos judiciais. É triste, né? Porque não foi nem o condomínio, nem o síndico que solicitou que aquele funcionário extrapolasse a sua jornada. Foi um condomínio especificamente que precisou, que pediu ou que contratou por fora aquele funcionário, e quem acabou pagando a conta foi o condomínio, ou seja, todos os condôminos. É dureza. Enfim, pessoal, eu acho que é mais ou menos por aí o recado que eu estou passando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui, vou abrir uns minutos para perguntas. Se quiserem perguntar alguma coisa relacionada à hora extra, à jornada extraordinária, eu estou à disposição.